E no estúdio aqui nós recebemos a Procuradora de Justiça do Estado, Ariadne Cantu. Nós vamos falar sobre o lançamento de um livro intitulado Criança Indígena, Olhar Multidisciplinar. Esse lançamento acontece hoje às 7h30 da noite no Auditório Germano de Barros, no Centro de Convenções Rubem Gil de Camilo. Doutora Ariadne, bom dia. Bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar sobre esse tema. Eu imagino que, por ser a data de hoje, o Dia do Índio, 19 de abril, o lançamento tenha tido aí um casamento, De qualquer modo, qual que é a proposta desse livro que vai ser lançado hoje? Este livro ele traz o pensamento de diversos autores de várias áreas sobre uma mesma questão, que é a criança indígena. E como toda situação de violência, ela sempre se mostra mais evidente exatamente na criança. Nós temos aí violações de direitos por todos os lados na nossa sociedade e, infelizmente, nas crianças elas se mostram mais aviltantes e mais intensas, até pela própria condição física, biopsicológica da criança, e mesmo porque essas violações nem sempre são causadas por um adulto. Então, a criança sempre estará em desvantagem. E o indígena mais ainda por todas as peculiaridades que envolvem a sua condição, a sua situação cultural. Então, é impossível a gente ter um olhar sobre a criança indígena, que é uma problemática séria hoje no nosso país, também no nosso estado, sem olhar os vários ângulos dessa mesma questão, sem um olhar antropológico, sem um olhar psicológico, olhar médico, olhar político e o olhar do direito. Então é isso que essa obra visa trazer, dentro de um princípio de tomada de posição, de tomada de atitude, onde a gente pretende, cada autor à sua maneira, dentro do seu ângulo de visão, descortinar muitos mitos que ficam muitas vezes submersos, até mesmo acobertados por os pretextos de preservação cultural. A nossa população indígena infantil hoje, segundo dados do IBGE e do Unicef, é a maior vítima de todas as violações de direitos fundamentais. Para você ter uma ideia, nos índices de mortalidade infantil, por exemplo, chega a ser 5 a quase 6 vezes maior do que o da criança não indígena. São as crianças mais sujeitas à violência sexual, aquelas mais expostas a violências com relação à saúde, o maior número de crianças sem assento de nascimento e também o maior índice de analfabetismo. Então, esses índices por si falam de uma maneira muito forte e impõem aí uma reflexão por parte daqueles que devem garantir e velar por esses direitos fundamentais. Bom dia, doutora Ariadne. Bom dia. Muito se fala, muito se faz. A senhora acha que melhorou alguma coisa na questão da criança indígena de 10 anos para cá? Eu acho que melhorou sim, no sentido de trazer a visibilidade. Hoje a gente consegue enxergar com um pouco mais de clareza esse contexto, as instituições estão mais atuantes, a sociedade está mais vigilante, mas eu acho assim difícil e duvido que alguém tenha essa informação de uma maneira concreta para te dizer avançamos, melhoramos. É impossível ver a questão indígena, principalmente a questão da criança, sem fazermos uma reflexão séria de todo o contexto cultural que a cerca. Então o indígena ele tem a garantia, um dos seus direitos fundamentais é a garantia da preservação de sua cultura, de seus valores étnicos, e isso se percebe que pela evolução natural da própria sociedade há uma aproximação do não índio com o índio e uma exposição cada vez maior de tribos que antes viviam isoladas, e esse livro traz uma visão de todo o panorama nacional. Nós temos aí visão de indígenas de tribos da Amazônia que também escreveram junto conosco esse livro e trazem assim um questionamento muito grande que para mim me parece o cerne principal de todas as discussões que vão se encerrar, que começariam hoje e se encerram no dia de amanhã, neste ciclo de debates que traz também dentro do seu bojo o lançamento do livro, que é a mutabilidade da cultura. Então hoje se bate muito na tecla do índio preservando a sua cultura, sim, mas que cultura é essa? Quem tem a coragem de mostrar onde está essa cultura e quais são os índices de preservação da língua pura, da cultura pura do indígena. O indígena também transforma a sua cultura, sim. Nós temos situações de infanticídio na nossa cultura indígena, nós temos situações bastante estranhas que, à luz do direito e da ótica da criança não indígena, causam conflitos de interpretação muito grande.
Então, por exemplo, o direito à preservação da saúde, que é um direito fundamental de toda criança, por exemplo, dentro de uma das formas de exteriorização desse direito, a questão da vacinação, ela é tida muitas vezes por algumas tribos indígenas como malévola, como prejudicial, e isso dentro daquele prestador do serviço fundamental desse direito, que é a saúde, ele traz muitas dificuldades nessa interlocução. Agora, só voltando um pouco à questão do livro, né? Ele é uma compilação de artigos, de ensaios, ou os formatos são variados aí? Não, aí são vários artigos que trazem dentro do seu corpo os vários direitos fundamentais, as várias óticas de interpretação desses direitos fundamentais, a vida, a saúde, a liberdade, a dignidade, a própria cultura, vista sob vários pontos de vista. Por exemplo, nós temos uma visão do senador Vital do Rego, que é uma visão política que está dentro do livro. Ele foi o relator da CPI da criança indígena. Então ele traz todo um resumo do panorama nacional da criança indígena no Brasil. Então, são assim, visões bem multidisciplinares que é impossível você analisar, aquilatar e mesmo valorar essa questão sem olhar os vários aspectos. Então, não se pode falar em garantir um direito fundamental de uma criança à saúde, por exemplo, sem ver que criança é essa, que contexto ela vive e onde ela está. Está no interior da Amazônia, vivendo isolado. O que é saúde? O que é cultura? O que é a dignidade para uma criança não indígena pode ser diferentemente interpretado por uma tribo não indígena. Por exemplo, um estupro, até mesmo aos olhos da criança do interpretador do direito da criança não indígena, ele se dá numa determinada idade, a partir de uma determinada idade, né? E para as tribos, por exemplo, existem situações em que a menina tem vida sexual ativa aos 9 anos. Então, isso, o operador do direito não pode se furtar a estas interpretações contextuais e que têm que ser trazidas por outros atores que não só aqueles representantes da área do direito. Tem que ser trazida por antropólogos, por mesmo psicólogos, que estejam atentos à construção dessa identidade infantil, que estejam atentos às várias peculiaridades que envolvem essa comunidade. Mas me parece assim fundamental a visibilidade desta possibilidade de transformação e mutabilidade da cultura indígena, que no meu ponto de vista está cada vez mais vulnerável à interferência pela própria decorrência natural do progresso das cidades e das pessoas. Agora, em relação ao livro ainda, como é que ele vai ficar disponível? Como é que as pessoas podem ter acesso ao conteúdo desse livro? O livro vai ser lançado hoje, é a proposta de venda da editora Alvorada, que é uma editora que acredita nesse potencial de discussão de assuntos, tanto que é uma das realizadoras deste evento, juntamente com o Ministério Público, visando exatamente aproximar a comunidade acadêmica e os vários segmentos da sociedade que estejam ligados à questão da criança indígena, que vai estar desenvolvendo esta proposta comercial. Geralmente, a editora Alvorada, pela própria característica das suas atuações, eles têm uma proposta de venda bastante abrangente em todo o território nacional, mas também aqui as pessoas podem adquirir o livro nas livrarias locais. Então, vai estar disponível para a população interessada nesse assunto. Adquirir é importante realmente adquirir esse tipo de trabalho, porque reflete sobre uma situação que é urgente discutir, né? Que é sempre urgente discutir, né? Emergente, com certeza. Tá certo, então. Agora são 7h32. Acabamos de conversar com a Procuradora de Justiça aqui de Mato Grosso do Sul, Ariadne Cantu, falando sobre o lançamento do livro intitulado Criança Indígena, Olhar Multidisciplinar. Esse lançamento acontece hoje, 7h30, no Auditório Germano de Barros, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, no Parque dos Poderes. Doutora Ariadne, muito obrigado pela sua participação no programa. Parabéns aí pelo trabalho e bom dia. Muito obrigado, foi uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigada.